Vamos ver só mais um exemplo. Não podia faltar o oscilador harmônico, claro, né? Então, o outro exemplo, a energia de um oscilador harmônico é P2 sobre 2M mais M ômega 2 sobre 2x2. Aqui, ó, eu vou calcular a variável de ação não dessa forma padrão que nós temos seguido até agora, mas aproveitando o fato de que nós sabemos explicitamente a solução da equação de movimento de um oscilador, tá bom? Nós podemos escrever a solução da equação de movimento na forma x de t igual a seno de ômega t. A fase inicial a gente sempre pode escolher igual a zero, escolhendo adequadamente a origem do tempo, tá? Se ela não for zero, nós redefinimos a origem do tempo de modo a tornar essa fase zero. O momento conjugado, né? AX, que é o momento linear, mx ponto, isso aqui é mx ponto, então isso aqui dá m ômega a cosseno de ômega t, certo? A energia pode ser expressa em termos da amplitude, simplesmente substituindo P de t e x de t aqui, ó, isso dá 1 sobre 2m, P ao quadrado é m2 ômega 2 a 2, cosseno ao quadrado de ômega t, mais m2 ômega 2 sobre 2, a2 seno ao quadrado de ômega t. Cancelando uma massa aqui com essa aqui, o fator que multiplica cosseno ao quadrado é o mesmo que multiplica seno ao quadrado. Isto aqui dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. Então dá m ômega 2 a 2 sobre 2. Então essa é a relação entre a energia e a amplitude. Quando for necessário, se aparecer A, nós podemos expressar em termos de E ou vice-versa, tá? Agora vamos à variável de ação. J para o oscilador é a integral de P dx, num período, né? Ida e volta. Mas isso aqui pode ser escrito como integral de P de t dx dt dt, ou seja, x ponto de t dt. Mas como x ponto é P sobre M, né? Isso aqui é o mesmo que integral numa ida e numa volta de m x ponto ao quadrado que é a2 ômega 2 cosseno ao quadrado. Na variável t, uma ida e volta significa um período do movimento na variável t, né? O período é 2π sobre ômega. Então, esta integral aqui é a mesma coisa que
m ômega 2 A2 integral de 0 até 2π sobre ômega, que é o período, do cosseno ao quadrado. Isso aqui, cosseno ao quadrado, usando uma identidade trigonométrica, cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Veja o seguinte, sem precisar fazer mais nenhum cálculo aqui. A primeira integral, integral de meio, vai dar π sobre ômega. A segunda integral vai dar 0, porque é proporcional ao seno de 2 ômega t, tá? Cujo valor em 0 ou em 2π sobre ômega é o mesmo. Tá bom? Com esse 2 aqui, na verdade, isso aqui é o dobro do período. Então é o cosseno calculado no dobro do período menos o cosseno calculado em 0, isso dá 0. Esse resultado é m ômega 2 A2 multiplicado por π sobre ômega. Como m, agora olhando para cá, ó, como m ômega 2 A2 é o dobro da energia, então nós ainda temos que J é igual a 2 vezes J, isso aqui seria 2E. Então a energia pode ser escrita como ômega sobre 2π. Eu vou escrever assim, J sobre 2π ômega. Tá bom? Agora, de acordo com a regra de quantização, J tem que ser um múltiplo da constante de Planck. Logo, de acordo com essa regra de quantização, os níveis de energia do oscilador harmônico seriam NH sobre 2π ômega ou NH cortado ômega. Isto aqui é quase exato. Porque o resultado exato é N mais meio H cortado ômega. É E igual a N mais meio H cortado ômega. Segundo essa regra de quantização aqui, a energia chamada energia de ponto zero do oscilador não aparece. Mas as diferenças entre os níveis de energia dão a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, a frequência de uma radiação emitida por alguma coisa que possa ser descrita como um oscilador, quando muda de um nível de energia para outro, que envolve a diferença entre os valores das energias de dois níveis de energia distintos, são iguais pelas duas fórmulas. Mas aqui há uma diferença importante, que é a energia de ponto zero do oscilador, que não aparece. Alguns resultados exatos que esse método de quantização fornece, digamos assim, são até certo ponto umas coincidências felizes, porque isso aqui não é a maneira correta de encontrar os níveis de energia de um sistema atômico. Isso foi algo que foi introduzido na época como o que era possível, era como se sabia, né, determinar níveis de energia. Quando veio a formulação de Heisenberg e de Schrödinger da mecânica quântica, aí se descobriu uma equação, a equação de Schrödinger, que fornece os níveis de energia de sistemas microscópicos.
A mecânica quântica moderna é que dá os níveis de energia corretos. Então, esses níveis de energia são os obtidos pela equação de Schrödinger, e esse método de quantização aqui dá esse resultado quase exato. Mas não demorou muito para se descobrir, naquele período da velha teoria quântica, que esse método de quantização baseado nas regras de quantização de Wilson Sommerfeld, que isso não podia ser a última palavra. As tentativas de aplicar, por exemplo, a sistemas mais complicados, como átomo de hélio. O átomo de hélio é muito mais complicado do que o átomo de hidrogênio, porque envolve 2 elétrons. Então, a energia potencial de cada elétron, né, depende da distância do elétron ao próton, ao núcleo, mas também depende da distância de um elétron ao outro elétron. E as tentativas de aplicar essas regras de quantização ao átomo de hélio fracassaram completamente. Então, sabia-se que esse método era provisório. Usava-se porque não se conhecia nada melhor. Mas, finalmente, com a descoberta da mecânica quântica, primeiro de uma maneira obtida por Heisenberg, que envolvia matrizes, era uma coisa muito estranha para os físicos da época. E depois, isso foi em 1925, depois, em 1926, independentemente, o Schrödinger obteve uma equação diferencial parcial por meio da qual era possível encontrar esses níveis de energia. E os físicos estavam infinitamente mais habituados a lidar com equações diferenciais parciais do que com matrizes. Pode parecer surpreendente hoje em dia, né? Mas em 1925, o Heisenberg não sabia nem o que era uma matriz. Naquela época, álgebra linear, matrizes, não era algo que se ensinasse nos cursos de física. Poucos físicos sabiam o que era a matriz e como lidar com matrizes, quais eram as propriedades de matrizes. Há até um episódio curioso, que é o seguinte: o Heisenberg, em 1925, ele encontrou lá uma maneira de formular a mecânica quântica envolvendo certas quantidades indexadas que estavam associadas a transições de um nível de energia para outro. N e M, né, representavam números associados a diferentes níveis de energia ou estados estacionários. E as operações que ele fazia com essas quantidades que tinham 2 índices eram operações que correspondiam a somar matrizes, multiplicar matrizes, etc. E um físico contemporâneo, que era mais velho que eles, Max Born, tinha sido assistente do Hilbert. E ele conhecia matrizes, né? Tinha uma formação matemática mais sofisticada do que do Heisenberg. E o Max Born identificou que aquelas operações que o Heisenberg fazia eram operações com matrizes. Soma de matrizes, produtos de matrizes, etc. E o Max Born procurou o Pauli e fez um comentário a respeito do trabalho do Heisenberg, que havia acabado de sair, e que o Max Born tinha visto que o que ele fazia era operar com matrizes e tal. Então ele perguntou se o Pauli não gostaria de colaborar com ele, Max Born, no desenvolvimento daquelas ideias do Heisenberg. Aí o Pauli respondeu que não, disse para o Max Born, que eu acho que com o seu gosto pela matemática formal, você vai acabar estragando as ideias físicas de Heisenberg. Aí o Max Born procurou um sujeito chamado Pascual Jordan, e aí os 3 juntos, Heisenberg, Born e Jordan, publicaram um trabalho em que desenvolviam as ideias do Heisenberg e usando, né, matrizes, todas as propriedades de matrizes, etc, 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 que o Pauli se recusou porque achava que o
Max Born iria estragar as ideias físicas do Heisenberg com seu gosto pela matemática formal.